Mano, a classificação da Copa do Brasil, já agora sabendo que é o Grêmio, falando de Campeonato Brasileiro, esse jogo contra o Vitória, onde o adversário, que é como todos que o Cruzeiro enfrentou na tabela, vai demonstrar alguma dificuldade, mas por estar lá embaixo também querendo sair dessa situação, o Cruzeiro tem que ter uma atenção mais elevada do que o normal? Não, acho que a atenção é a mesma, né? A gente não pode confundir colocação com o jogo. Colocação é que a equipe já fez até agora, né, na competição. Não o que ela vai fazer durante a partida. Estamos vindo de uma derrota para o Avaí, né? O Avaí, antes do nosso jogo, estava vindo de uma vitória contra o Grêmio em Porto Alegre. Então, a colocação no Brasil não quer dizer muita coisa, não. O Vitória também acaba de trocar o técnico, né? Então já tem aquela motivação natural da troca, as consequências disso. O ruim é que aí troca a maneira de jogar, né? Muda muito. Mas no Brasil a gente tem que estar acostumado, quando vai preparar um jogo, saber que já trocou muitas vezes de técnico. Então, independentemente do Vitória, o Cruzeiro tem que fazer um bom jogo para vencer. Ele sabe disso, os jogadores sabem disso e temos capacidade e condições de fazê-lo. Para esse jogo, você ainda tem o treinamento do fim de semana. Alguma possibilidade de mudança? Jogadores que, em comum acordo com a fisiologia, pelo que você recebeu do desgaste, podem ser poupados? Vamos decidir isso no sábado. Hoje ainda temos a recuperação dos jogadores que jogaram. O segundo dia sempre é o dia de maior desgaste, de maior consequência do desgaste. Os jogadores acusam muito cansaço. A gente ainda trabalha com outro tipo de fundamento para não repetir o trabalho. Então hoje eles vão trabalhar ainda musculação. É o único dia da semana que nós podemos fazer isso, na sexta-feira, para que essa força não seja perdida com uma sucessão de jogos tão grande. Então, amanhã, quando colocar a equipe em campo no sábado, e aí vamos tomar as decisões finais, ver se precisamos tirar algum jogador ou não, em função exatamente desses desgastes, dessas consequências de jogos tão duros como foi o jogo de quarta-feira. Falando do jogo ainda de quarta-feira, quanto a classificação pode servir de motivação dentro do Campeonato Brasileiro? Vencer sempre é bom, vencer, mesmo que não tenha sido vitória dentro dos 90 minutos, mas vai vencer um adversário forte como o Palmeiras, num mata-mata, que é o que a gente fez. Claro, aumenta a confiança interna. Temos que aproveitar esse momento de confiança para crescer. E as próximas partidas do Campeonato Brasileiro demonstrarão isso na prática. E isso é uma coisa que você vê nos jogadores? Você vê que depois daquele jogo ali tem uma energia diferente? Pelo menos com a torcida foi assim. A Vitória tem essa particularidade, né? Você melhora o astral e a confiança aumenta, e dentro dessas condições é o cenário ideal para você ajustar coisas importantes para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Mano, o departamento médico vai dando uma esvaziada num momento importante do ano, de reta final de Copa do Brasil e também já quase virando o turno no Campeonato Brasileiro. Como que você pretende trabalhar a volta desses jogadores? E aí citando dois casos, o Manuel, que já vem treinando normalmente, e o Robinho, que está próximo aí de voltar a ser liberado para treinar com bola. Da mesma maneira que a gente sempre fez, né? Primeiro vamos falar baixo que o departamento médico está esvaziando, né? Segundo aspecto é assim, temos a Arrascaeta, temos Rafinha, que já ficou no banco, né? Temos a volta dos dois jogadores que não puderam jogar a Copa do Brasil por questões de inscrição. Temos Ezequiel começando a treinar depois de um longo tempo, né? Tem Manuel, tem Robinho que ainda não fez o treino completo com os jogadores, então para esse jogo ainda não vai estar, mas para outra semana provavelmente sim. E à medida em que todos atingem um nível parecido, a questão técnica, a questão de produção e a questão de equilíbrio da equipe, que é aquilo que eu acredito muito, vão ser preponderantes para definir quem vai voltar, quem vai esperar, quem vai jogar. Mas o mais importante que eu entendo, é que os jogadores todos já entenderam, é que nós temos que ter muito mais do que 11 jogadores para um campeonato, uma temporada tão longa e tão difícil como essa. E todos têm que estar bem, porque hora um, hora outro vai ser
vai ser usado e a resposta tem que ser positiva para que a equipe não tenha quedas quando isso acontecer. Nos 2 últimos jogos do Brasileiro, você teve o Sassá à disposição e ele começou contra Fluminense e Avaí. Na quarta não tinha, o Sobis faz aquela função ali com características diferentes. O Sassá retoma essa condição no domingo contra o Vitória? Vamos definir amanhã. Mano, a gente estava falando aqui sobre motivação. O time foi muito motivado para esse jogo com o Palmeiras, porque era uma decisão, estádio cheio. Como é que mantém essa motivação para um jogo que não é tão importante, né? Teoricamente não tem o mesmo apelo, né? No caso do Campeonato Brasileiro aí? Você sabe que esse é um ponto importante e objetivo para nós trabalharmos para o jogo seguinte, né? Sempre que se estabelece um alto nível de concentração e motivação, né, como um jogo como o de quarta-feira exige, porque é um jogo decisivo, o jogo seguinte você tem que tomar um cuidado um pouco de não deixar isso cair, ou pelo menos minimizar a queda o máximo que puder, né? Isso acontece mesmo na prática, não é invenção. Não temos uma chavezinha para ligar e desligar, como eu sempre falo, agora vai, agora não vai, né? E eu até diria que para um jogo como o de quarta-feira passada, o técnico não tem quase nenhuma preocupação quanto à motivação. A preocupação vem exatamente no jogo, onde às vezes, né, o torcedor pensa que é mais fácil, o torcedor já não vem no número tão grande porque acha o jogo não tão interessante como era o jogo de quarta, e todos os jogos são interessantes e importantes para a gente. Boa tarde. Você sempre dizia em coletivos anteriores que mesmo quando o Cruzeiro vencia ou empatava, enfim, precisava melhorar uma coisinha ou outra, uma chegada a mais de pessoas na área, a questão da bola aérea que foi melhorada, a gente sabe disso nos últimos jogos. Tem mais alguma coisa assim que você vê que precisa ser melhorada para o time atingir um status ainda maior no campeonato? Claro que a evolução sempre vai vir, né? Mas algum aspecto. Eu acho que a nossa parte ofensiva precisa ficar um pouco mais pesada. Pesada não no sentido de peso. Pesada com força, pesada com determinação, né? E isso às vezes passa até pela característica dos jogadores, né? Hoje, depois de muito tempo, temos a volta de Arrascaeta. Isso certamente cria de novo uma diferença na maneira do Cruzeiro jogar. Nenhum dos dois jogadores, nem Thiago Neves nem Arrascaeta, é um jogador de beirada de campo. E quando eu os coloco na beirada, né, eles têm que se sacrificar em prol da equipe na retomada de bola. Coisa que com outros jogadores isso fica mais definido, né? Então, já são ajustes importantes que você tem que fazer. Certamente, se vale a pena o ajuste, é porque nós esperamos benefícios na outra parte, que é a parte de marcar os gols, construir as vitórias, definir os jogos, né? Que os dois são importantíssimos na temporada para a gente. Então, é esse o caminho dos próximos dias. Mano, em relação ao planejamento para o restante do ano, o Cruzeiro está a 4 jogos de voltar para a Libertadores na Copa do Brasil. Está mais fácil o Cruzeiro hoje voltar na Libertadores pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro? Fácil, eu acho que é uma palavra que não cabe para esse momento, né? Está perto, está mais perto, mas mais facilidade certamente não teremos, né? Nosso próximo adversário é só o Grêmio, e depois, se passarmos, ou vamos pegar Flamengo ou Botafogo, né? Eu acho que o importante é o Cruzeiro estar forte para que os outros tenham o mesmo tipo de preocupação que nós temos com eles, né? Esse perto vai exigir muito da gente no confronto da semifinal. E ao mesmo tempo também eu acho que é perfeitamente possível uma reação melhor dentro do Campeonato Brasileiro, pelo que temos aí nos próximos jogos. Temos que pensar em retomar uma pontuação melhor, um percentual melhor de aproveitamento em termos de ponto, que seja mais condizente com a atuação que a equipe vem tendo. E para isso vamos fazer esses ajustes que estávamos nos referindo antes, né? Acho que a equipe pode transformar em gols, em resultado, as atuações que vem tendo como um todo, em todos os jogos que temos jogado aí. E até analisando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está a 18 pontos do Corinthians, que é o líder.
pela sua experiência, você já passou pelo Corinthians, analisando o Campeonato Brasileiro hoje, está difícil tirar o título do Corinthians este ano? Eu diria que quem tem que olhar para o título com o Corinthians é o segundo colocado, o terceiro colocado. Esses aí tem que se preocupar com o Corinthians nesse momento. Nós não estamos em segundo nem terceiro. Nós temos é que nos preocupar com eles. Esse sim nós temos que alcançar. Esse nós temos condições de fazer nesse momento. Estamos relativamente próximos e temos que aumentar e melhorar a nossa produção de equipe exatamente para estar. Acho que o Corinthians é outro capítulo.